Civic é um daqueles carros que não tem erro. Aquele carro que vai te levar para o trabalho, vai deixar suas crianças na escola, ou seja, ele é totalmente prático e confiável para o dia a dia. Não é à toa que ele é a escolha de milhões e milhões de pessoas mundo afora. No Brasil, nos Estados Unidos não é diferente. Claro que é um carro que atende a públicos diferentes quando a gente olha para Estados Unidos e Brasil, mas é um carro que sempre vai entregar essa confiabilidade. Se a gente olhar historicamente, né, o Civic ele sempre vendeu muito bem para todos esses públicos. Quando a gente olha para o mercado americano, ele é visto como um carro, digamos, de entrada. Muitas vezes é o primeiro carro de um estudante ou alguma coisa do tipo. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, como ele é um carro que tem muito acessório, é um carro muito bacana, ele atende e, infelizmente, né, pelos impostos que são cobrados em cima de carro no Brasil, ele acaba atendendo a uma classe, né, um pouco mais alta, um grupo de pessoas com poder aquisitivo um pouquinho maior. Nessa versão Sport do Civic, a gente já tem volante revestido em couro, é um couro bem bacana, e essas entradas aqui para o dedo, né, é um encaixe muito bom e bem esportivo, como obviamente esse trim pad. Aqui na esquerda a gente tem os botões de configuração do computador de bordo, volume do rádio, aqui a gente muda todas as funções da tela, e aqui a parte de Bluetooth, né, atender chamada, desligar e o controle de voz. Aqui na direita a gente tem o piloto automático, adaptativo, e aqui nesse botão do main, quando a gente aperta, aqui na tela liga o ACC e LKS, que significa Adaptive Cruise Control, que é o controle de piloto automático adaptativo, e o Lane Keep Assist, que é o controle de faixa. Quando você aperta esse outro botão, você aciona o sistema de Lane Keep Assist. Ele fica ativo com essas duas faixas aqui no painel. Uma coisa interessante é que você tem a opção até de desabilitar o piloto automático adaptativo e ficar com aquele piloto automático padrão, em que ele mantém uma velocidade constante. Não sei por que alguém faria isso, mas se você segurar esse botão por 2 segundos, aqui no painel ele ativa esse modo Cruise Mode, que é o piloto automático normal. Essa versão Sport tem aqui o Brake Hold, que é aquele sistema para que quando você para num farol, você não tenha que pisar no freio, quer dizer, você parou o carro, se você soltar o pé do freio, ele mantém o carro parado até que você encoste no acelerador, para que você não tenha que durante todo um período de um farol, né, ficar tendo que segurar o freio. É uma questão de conveniência e conforto. Aqui é o freio de mão, se você puxar para baixo, ele destrava o freio, e aqui ele aciona o freio. Ponto importante é que você tem que estar pisando no pedal de freio para fazer esse acionamento. E aqui na direita a gente tem o botão do Eco, aqui na Honda chama de Econ, que é o modo econômico do carro, onde ele vai dar uma diminuída um pouco nas coisas, como por exemplo, o pedal do acelerador fica mais suave, o ar-condicionado não fica tão bombástico, né, como você gostaria, para que o consumo de combustível seja menor. Aqui é o câmbio de manopla do carro. Ele tem, obviamente, a função tanto do Drive quanto do Sport. Esse é o ponto onde eu acho que a Honda poderia privilegiar uma direção um pouco mais esportiva. Esse câmbio CVT, ele, para quem quer aquela troca de marcha mais gostosa, mesmo esse aqui tendo o sistema de simulação de marcha, não é a mesma coisa, mas nem de longe. Aqui nos Estados Unidos o Civic é um carro que é a linha de entrada da marca Honda. Quando a gente olha para o line-up, né, que a Honda entrega aqui, a gente tem inclusive até muitos sedãs. A gente tem o Civic, a gente tem o Insight logo em cima dele e o Accord. Então é uma marca que, apesar da tendência mundial de todo mundo querer, ó, dá uma olhada aqui na frente, ó, SUV, aqui no caso uma picape grande, né, com cabine dupla, SUV, apesar dessa tendência mundial ser cada vez mais forte, a Honda continua no mercado americano a entregar muitos sedãs. Civic é o primeiro em termos de preço desse line-up. A versão básica LX sai aqui por mais ou menos 20 mil dólares, e esse aqui que a gente está dirigindo hoje, que é o Civic Sport, ele sai mais ou menos 21, 22 mil dólares. Tanto a versão
LX quanto a versão Sport tem a opção de câmbio manual, 6 velocidades, ou esse câmbio CVT aqui. Nos trims mais altos, né, a gente já tem como padrão o câmbio CVT. Outro ponto importante é que a versão LX e a versão Sport vem com o motor 2.0 litros aspirado, enquanto os trims mais altos vêm já com o motor 1.5 turbo, que é um motor um pouco mais torcudo, né? Ele tem um torque um pouco mais forte, entrega um pouco mais de potência e tem até, é bem marginal, mas ele tem uma economia de combustível um pouquinho melhor. Um ponto para mim muito importante do Civic, aliás, dos carros da Honda, né? Aí é um pouco de opinião pessoal, tá? Mas o câmbio CVT é um câmbio maravilhoso, é uma obra de engenharia fantástica, é um câmbio que a gente sabe entrega uma economia de combustível boa, ele é um câmbio eficiente, mas eu não consigo gostar, né, da forma como ele entrega essa pilotagem, né? Ainda mais nesse carro aqui, apesar de que a gente sabe que, vamos lá, né, o nome é Sport dessa versão aqui do Civic, mas o intuito do carro não é ser um carro para pista, esportivo, alta potência, até porque ele não tem essa potência toda, é tração dianteira, enfim. O nome Sport é mais para deixar essa versão aqui um pouco mais apelativa. Ela tem um visual um pouco mais agressivo, então o nome Sport vem a calhar. Câmbio CVT num carro Sport é uma coisa que combina pouco, tanto é que a gente tem pouquíssimos, né, historicamente falando, com esse tipo de câmbio. Eu não gosto do som, né? Acho que para quem já teve experiência ou gosta, né, de acelerar um carro e sentir as trocas de marcha, por mais que esse câmbio aqui entregue a simulação de troca de marcha aqui pelo pedal shift, não é a mesma coisa que um carro com câmbio automático normal, né, de velocidades. O câmbio CVT, a gente sabe, ele só vai conseguir simular a marcha, não é de fato uma troca de marcha. E o câmbio CVT, enquanto você está acelerando o carro, ele mantém o giro constante. Então, se você está acelerando lá 5 km por hora, 10, 15, ele mantém o giro constante. É uma sensação estranha para quem tem na cabeça aquela sensação de vou acelerar um carro, né, um carro de corrida, por exemplo, quando a gente vê na TV, tirando Velozes e Furiosos, que a troca é sempre infinita, né, os carros parece que tem 15 marchas. Mas na vida real, toda vez que você acelera, você vai trocando, né? Tem aquele giro, a queda um pouquinho do giro, troca de marcha, enfim. Então, num câmbio CVT a gente não tem essa experiência, então é um pouquinho não intuitivo, né? Acaba incomodando o barulho, às vezes a minha sensação, o instinto meu faz com que eu queira trocar a marcha. Fala, puta, eu esqueci de trocar a marcha, né? Por até um lapso assim de um segundo eu tenho a sensação que eu tô num carro manual e esqueci de trocar a marcha, porque o carro fica gritando, né, num giro constante enquanto você tá tentando acelerar. Mas independente disso, o Civic é um carro que pro dia a dia ele é excelente. Esse aqui sendo a versão sedã, ele tem um porta-mala bacana, ele não tem aquela abertura grande do porta-mala como a versão hatch tem, mas é um porta-mala com uma capacidade excelente e o carro é um carro perfeito pro dia a dia. Assim como a gente falou no vídeo do C4 Cactus, claro, não estamos comparando aqui Civic com o C4, são mercados e propostas totalmente diferentes, mas o Civic tem a mesma pegada de ser um carro pro dia a dia, extremamente confortável, extremamente prático. No caso desse aqui, né, ser um carro Honda, né, a gente sabe que é um carro extremamente confiável, não vai quebrar com facilidade, né, a mecânica Honda é uma mecânica sempre muito bem feita, com uma engenharia muito bem resolvida. Então, para quem não quer dor de cabeça, não quer ter altas contas de manutenção, que é um carro pro dia a dia, esse aqui é o pacote perfeito. A receita Civic, desde a primeira geração,
foi isso, continua sendo isso, apesar de, historicamente, né, a Honda sempre mudou muito o Civic de geração a geração. Se a gente olhar a primeira geração, segunda, e for vendo a evolução de design, até do que o carro entrega, a gente sempre teve mudanças muito drásticas, né? Se a gente olhar design especificamente, assim, é nítida, né, a diferença entre versões. É muito difícil você conseguir confundir, né? Ah, esse Civic é igual aquele. Não, a gente tem um gap muito grande. Um ponto muito legal do que a Honda está entregando, pelo menos aqui na versão americana do Civic, é todo o pacote de segurança que ela chama de Honda Sensing, né? Então o Lane Keep Assist, todas aquelas funcionalidades de segurança, por exemplo, freio emergencial, né, no caso de uma possível colisão, o carro frear para você, e uma série de outras funcionalidades. Isso já vem padrão mesmo na versão básica, na versão LX. Apesar desse aqui ser um carro sedã, espaço interno é excelente. O espaço aqui para o motorista é super agradável, tem espaço para até abrir as pernas, né? Não fica batendo o joelho aqui na lateral, como acontece muito nos carros modernos, né? O pessoal quer colocar consoles centrais grandes, você fica sempre com espaço aqui batendo o joelho. Aqui isso não acontece, dá para esticar a perna, é super confortável. Além da gente ter porta-objeto para tudo quanto é lado aqui. Outro detalhe muito bacana de acabamento desse carro são os botões aqui do volante. Todos eles são de um material plástico, um acrílico, que provavelmente não desgasta com o tempo. Claro que a gente vai descobrir isso com o passar dos anos, mas diferente daqueles botões, né, do Civic, acho que anterior, se não me falha a memória, em que você passava o dedo, né, pelo uso, ele ia desgastando, ia saindo, né, a tinta, e ele ia ficando com aquela cara de botão velho. Aqui, por ser um plástico transparente, onde você aperta, ou seja, o desenho, né, aqui por exemplo onde está escrito Main, esse Main tá lá atrás. Aqui na frente onde a gente aperta é só um acrílico. Isso aqui tende a não se desgastar com o tempo. Claro que pode riscar, né, como todo plástico ou acrílico, mas não como aqueles botões de antigamente em que só com, né, o passar do dedo você ia marcando ele. Apesar dessa versão não contar com os bancos de couro, eu particularmente gostei muito desses bancos de tecido aqui. Eles são super confortáveis. Dá para perceber que esse carro ele é muito confortável para viagens de longa duração. Não só a suspensão dele é gostosa, apesar dele ser um carro baixo, mas a suspensão tem um molejo agradável, sem ser estilo carro americano, né? Aqueles Lincolns Continental, né, que parece banheira. Não é essa a ideia, mas ele é confortável. Ele não te incomoda com as trepidações, né, e solavancos do asfalto. Então é super agradável, e o banco, né, te abraça legal, é macio, ou seja, ele acaba te ajudando muito, né, com relação à coluna, né, a bunda não fica quadrada. É um banco que me agradou muito em termos de conforto. Outra coisa que me agrada muito no Civic é a direção. A gente tem aqui um ratio, né, uma proporção de direção muito agradável. O que eu quero dizer com isso, né? Tem carros em que você vira o volante e você precisa virar muito o volante para o carro, né, fazer a curva que você quer. Aqui, com o menor dos inputs, ó, o carro já vira. Ou seja, ele não tem ponto cego, né? Aqui ele não fica bambo. Aqueles carros que você vira o volante aqui, ele não reage. Não tem isso, não tem esse ponto morto. E ele tem uma proporção de giro aqui muito boa. Ou seja, você, ó, com a menor viradinha, o carro já vai. Isso é muito legal porque, sim, traz uma esportividade, traz confiança também, porque com pequenos inputs você já corrige a direção, né, que você está indo. E tem a ver com o carro, né? O Civic, ele é um carro mais leve, ele tem um rolamento muito bom. Isso é uma coisa que eu notei desde a primeira vez que eu sentei aqui no volante. Quando você acelera, tem carro que já, né, você solta o acelerador, ele já murcha. Ó, o Civic a gente consegue, ó, rolar o carro, ele rola muito bem. Deve ser por obviamente pela engenharia do carro, mas também por uma aerodinâmica boa. E essa sensação de leveza, né, se traduz aqui para o volante também. A gente não só tem esse ratio, ó, curtinho, né, com pequenos inputs o carro vira, mas a direção também é muito leve. Como a pegada dele é ser um carro de dia a dia, um carro para você ir para o trabalho, ele tem que ser um ponto de conforto, ele tem que ser um ponto de relaxamento do seu dia. Por isso que o banco é extremamente confortável, a direção é leve e o carro ele flui muito bem, né? Ele desliza muito bem.
então dá essa sensação de maior conforto aqui na cabine. Esse foi mais um vídeo aqui do Cardere. Se você gostou, não se esquece de dar o like, se inscrever no canal e deixa nos comentários o que você achou dessa versão do Civic e que outros carros vocês querem que a gente grave. E a gente se vê na próxima. Valeu!